A coletiva da Copa América, estamos junto ao treinador Jaime Lozano e o jogador Edson Álvares da seleção do México. Lembrem, por favor, que não se pode transmitir ao vivo nem fazer gravação com o celular. Podem fazer o download da coletiva como QR Code que está aqui nas paredes. Para fazer perguntas, podem levantar a mão e esperar a sua vez com o microfone. Não esqueçam de falar o seu nome e a sua mídia. Olá, boa tarde, Jaime, Edson. Eu sou João Carlos da Rádio W Deportes México. Jaime, a pergunta é para você. Após o Mano como treinador da seleção, você não fica cansado após cada partida, as pessoas questionando se você deve continuar ou não na seleção? É cansativo para você? Bom, boa tarde para todos primeiro. Não, João Carlos, não. Quando você está focado no que você deve fazer, o que depende de você e os objetivos a serem atingidos, o que você espera atingir, isso é o que leva mais tempo, tentar apoiar os jogadores para que saibam o que fazer com clareza dentro do campo, atingir os objetivos que temos como seleção, como federação, e é o que grande parte da minha energia e do meu dia se leva. Eu faço análise dos jogadores, dos adversários, das partidas, isso que demanda a seleção nacional. E a gente sempre fala disso, né? É uma função que é bem importante no país no que a gente mora, mas, bom, eu tenho que me focar no que depende de mim. O demais, o resto, com bons resultados, com certeza, acho que aí poderemos levar a balança mais para o nosso favor, né? Para o nosso lado. Oi, Jaime, Edson, Valentina Penha para a Rádio Colômbia. Jaime, nos últimos amistosos, vocês se enfrentaram seleções da América do Sul sem resultados muito positivos, especialmente o 4-0 contra o Uruguai. Você acha que está sendo cada vez maior a brecha entre a CONCACAF e a CONMEBOL? E para Edson, nessa partida contra o Brasil, vocês sofreram muito na defesa. O que fazer para melhorar isso, considerando também a velocidade dos jamaicanos? Boa tarde. Bom, esse jogo contra o Brasil foi difícil, né? Pela derrota, mas sobre a sua pergunta, se a gente vesse o jogo de novo, eu acho que o primeiro tempo foi difícil nos adaptar. Eu acho que logo disso o time respondeu muito bem. Foi difícil por causa da derrota, mas temos que melhorar em todos os sentidos. Eu joguei de zagueiro nessa partida, porque o Cesar Montes não estava ao 100% e a partir de amanhã vai ser um cenário diferente, vai depender dos jogadores que o Jaime escolher, mas todos nós vamos estar dispostos para o que vem. Oi, Valentina, tudo bem? Eu acho que o futebol agora está mais globalizado. Acho que tem seleções que são muito fortes, que estão fazendo as coisas bem, que têm uma boa geração ou que nos seus países mandaram muitos jogadores a boas ligas. Foi difícil, claro, mas a Colômbia, que é um bom exemplo, 2-0, e é difícil manter a vantagem. Eles viraram. O Uruguai, eu acho que foi um jogo onde nos puniram muito e bem. Esse tipo de jogo, né, que não tem tanta finalização, mas com os erros você acaba sofrendo. É a mesma coisa como o Brasil. Como falou o Edson, após 4 ou 5 dias, eu vi o jogo deles com os Estados Unidos e acho que teve muita mais finalizações que conosco, né? Não sei se por causa do sistema ou do jogo mesmo, mas aí nós não é uma desculpa, é esses jogos para mim e para nós claramente
Nós tínhamos que ver como ia ser o comportamento com esses rivais ou adversários de hierarquia, mas agora começa o mais importante, e aí vamos ver. Eu acho que estamos os melhores de cada confederação e ontem, por exemplo, o Canadá fez um bom jogo contra o campeão do mundo. Isso aí é o futebol, né? Errar o menos possível e aproveitar as opções, né? Muita coisa acontece na área, temos que estar bem na defesa e gerar opções, e especialmente ser contundentes. Oi, Edson, boa tarde. Eu gostaria de começar primeiro como Edson. Amanhã vai ser um jogo importante para você. Você é o capitão dessa seleção, mas aqui é a Copa América, primeiro torneio importante, né? Então, o que é para você levar a braçadeira nesse tipo de torneio? E outra coisa, o Manchester United tem interesse em você. Você escutou disso? É uma motivação para você? Oi, como você falou, eu estou no momento da minha carreira onde tudo aconteceu muito rápido, sabe? Eu estou com muita emoção, com muita ilusão, com uma grande responsabilidade também, porque, como sempre falei, era um sonho para mim, mas estar aqui é diferente. Eu estou com muita vontade de começar amanhã, de sair programado com uma abraçadeira e escutar o hino do México frente ao público, de pensar nisso, eu fico arrepiado. E, bom, sempre se escutam coisas nesse momento, quando começam as transferências, mas agora eu estou focado no que eu tenho que fazer. Eu sei que a Copa América é um torneio muito importante, onde os olhos do mundo estão aqui. Bom, já falta tempo para saber o que vai acontecer, mas como você falou, para estarmos pensando em outra coisa, eu não estou com a cabeça nisso, não. A minha cabeça está agora só na grande responsabilidade e nas coisas lindas que estão acontecendo. Oi, Jaime. Amanhã vocês vão estrear contra a Jamaica. Eu acho que você aproveitou muito, né? O momento a partir da partida contra o Brasil até agora, né? E na seleção mexicana vocês pedem muito isso, né? O trabalho, mas nós vamos ver uma seleção muito mais acompanhando a sua ideia em questões futebolísticas. Bom, nem no México, nem em outras partes do mundo temos muito tempo para trabalhar. Às vezes é só um dia para jogar e vencer, mas nós aproveitamos e, de fato, falamos disso no jogo contra o Brasil, contra o Uruguai. Tinha alguns pontos importantes a serem trabalhados e tentamos a prioridade e as coisas que achamos que poderiam nos dar vitórias e pontos. E esperamos que amanhã a gente possa fazer um bom jogo, né? Especialmente que o que a gente fez contra o Brasil, que possa ser um bom alicerce para o que vem nas próximas três partidas. Aqui, Edson Henrique Martínez, da Multimédios. Então, você falou da responsabilidade que você está sentindo de levar a braçadeira de capitão, mas eu gostaria de perguntar, o que você aprendeu de outros capitães da seleção mexicana, como o Guardado, o Ochoa, o Rafa Marques, para agora você liderar esse time que tem tanta pressão após os resultados da última Copa do Mundo? Oi, Henrique, como você falou, ao longo dos poucos anos que eu passei na seleção, eu consegui compartilhar com grandes líderes, um deles, o Rafa Marques, que para mim é um ídolo, e o Andrés, o Shoa também, o Moreno, o Herrera, que foram grandes pessoas e grandes exemplos para mim. De todos eles, eu aprendi um pouco e eu só estou tentando apoiar meus colegas, meus companheiros, dar suporte. Temos muitos jogadores novos, muita juventude com esse fome de conseguir coisas, sabe? Nós sabemos que temos uma grande responsabilidade
Eu tenho que levar a braçadeira de capitão, mas somos 26 jogadores, mas a comissão técnica e o time todo, né, que está indo para o mesmo objetivo. Então, esperamos que os resultados possam nos acompanhar e vamos fazer o máximo para conseguir. Oi, Elisabeto Martínez, da Televisão 45. Uma pergunta para os dois. Jaime, nesse mesmo cenário, você começou como treinador da seleção mexicana. O que significa para você voltar para Houston? E Edson, você falou do Héctor Herrera. O que você aprendeu dele? Obrigado aos dois. Sobre o Héctor Herrera, o que aprendi? Bom, poucas vezes ele levou a braçadeira enquanto eu estava. E dele eu aprendi muito a proximidade que ele tem com os jogadores. Ele é uma pessoa que se aproximava muito a nós para dar uma boa dica e mesmo a alegria que ele contribuía, né, com ela para o time. E nesses momentos onde era difícil se aproximar ao capitão para dialogar, já passaram, né? Isso eu aprendi dele, né? Porque ele me ensinou a ter proximidade com os meus companheiros e também botar a alegria, a felicidade para o grupo, levar. Bom, a emoção, a ilusão passa rápido, passa muito rápido, mas sempre com emoção, né? Já passou um ano e, bom, estar aqui nesse verão tem um sabor especial, mas eu sempre faço o melhor. Cada vez que eu estou aqui, eu sempre penso, não há outro lugar melhor para mim como treinador mexicano que onde eu estou agora. Então, tentaria aproveitar ao máximo os momentos e também, se for possível, desfrutar de cada momento com os jogadores, com a comissão técnica, porque são momentos que às vezes você não valoriza tanto no mesmo momento. E eu sempre falo com eles, né, com os jogadores. Nós estamos na seleção nacional, mas não é para sempre, né? Eu gostaria de passar 20 anos aqui, alguns jogadores passaram, mas são poucos, né? A maioria fica pouco tempo aqui, então é bom aproveitar ao máximo. Isso. Edson, Jaime, boa tarde. Aldo Quiroz, da rádio. Edson, você falou de melhorar. Vocês vão enfrentar duas seleções que são candidatas a vencer na Copa América. O que você acha que deveriam melhorar como grupo e individualmente também? E Jaime, uma das fortalezas que a seleção mexicana tem nos Estados Unidos é que estão jogando em casa. Na partida contra o Uruguai, as pessoas ficaram um pouco contra a seleção mexicana e nós somos cientes que, segundo os resultados, começa a torcida a gritar algumas coisas. Então, qual é a mensagem para a torcida mexicana para ela continuar apoiando a seleção mexicana incondicionalmente? Boa tarde, como você falou, vamos enfrentar não dois, três grandes seleções, porque eu acho que esses tempos onde tinha um único favorito passaram, sabe? Eu acho que todas as seleções, todos os jogadores se aprontam ao 100% para competir. Então, são três seleções bem fortes. Em nível grupal, eu sinto que o grupo está mais unido do que nunca. Tem um bom astral, um alto astral aqui. E eu vejo nos meus companheiros que a espera foi um pouco longa para o começo do torneio, então estamos com esse desejo de que possa começar amanhã para sair e demonstrar primeiro a nós mesmos o que somos capazes de fazer. Obviamente, não estamos contentes com a imagem que a gente deixou, principalmente contra o Uruguai. Após melhoramos um pouco contra o Brasil, mas foi derrota e, bom, nós estamos para competir e para ganhar. Então, eu acho que como grupo estamos bastante bem. Individualmente, eu acho que cada um tem que ver quais são as suas fraquezas, quais aspectos tem que melhorar e também é bom porque cada um pode ajudar os outros, né, a tentar melhorar, mas estamos muito empolgados pelo começo do torneio e vamos dar o melhor.
Bom, como você falou e você já viu, não sei se você esteve aí, o resultado não foi o que a gente esperava, o que ninguém esperava de fato. Houve desconforto na torcida, mas agora esse torneio estamos todos muito empolgados, comissão técnica, jogadores, torcida, e nós sabemos que estamos quase em casa, né? Mais de 180 milhões vão também nos apoiar aí no estádio, nas suas casas, no nosso país e em outros países também, no mundo todo. Então, primeiro, agradecer à torcida pelo apoio. Pedimos que esse apoio seja total durante 90 minutos, especialmente agora no futebol atual, por exemplo, o gol do Edson contra a Honduras, o gol do Memo contra o Brasil nos últimos minutos. A gente nunca sabe quando que a gente pode fazer um gol para a vitória, ou para abrir o placar, ou para empatar. Então, pedir de coração à torcida que possa continuar nos apoiando, que sempre que a gente está aqui, ficamos muito empolgados, né, ver como é que a torcida espera tanto tempo para apoiar os jogadores e a ilusão que eles têm na cara, no rosto para ver. E eu fico cheia de energia vendo essas caras de ilusão, então vou pedir para continuar sempre com esse apoio incondicional da nossa torcida. Boa tarde, Carlos Rodrigo Hernandes, da Fox Sports. A seleção foi muito criticada pelos resultados, pelas formas, pela reação, que não houve uma reação nos partidos. Esse grupo vai calar bocas nessa Copa América? Olá, Carlos. Desde que eu cheguei, todos os processos nos quais participei, a história foi a mesma. Mas para nada, eu acho que nesse momento estamos focados no que temos que fazer. Não temos que calar nenhuma boca, não. Temos que nos demonstrar a nós mesmos até onde a gente é capaz de chegar. Obviamente, vamos enfrentar grandes seleções, grandes jogadores. E falando de mim, eu fico muito motivado a competir e ver onde que eu estou como jogador. E se eu for derrotado, eu vejo que tenho margem para melhorar. E se eu perder, também não vão mudar muito, sabe. Então eu acho que uma autoavaliação de cada jogador, mas como falei, eu acho que o compromisso primeiro está com o grupo, com a seleção e também com a torcida. E logo cada pessoa poderá ter a sua própria opinião, mas eu acho que não é uma questão de calar bocas não. A ideia é irmos juntos até um objetivo, porque nós somos México, somos um grupo de pessoas que espero que possamos continuar indo no mesmo caminho, no mesmo trilho. Foi suficiente? Eu concordo totalmente com o Edson, né, ele está aqui faz mais tempo do que eu, e com certeza gostaríamos de ver isso, né. Nós achamos que da nossa parte temos que deixar a vida no gramado e o que sempre tentaremos fazer. Os resultados podem ser bons ou não, e também sempre tentamos enfrentar os melhores adversários nesse processo, gostamos muito disso, e eu falei isso após o jogo contra o Uruguai, contra o Brasil, e se a gente tiver a oportunidade aqui, porque a gente tá jogando em casa, ou se for a Copa do Mundo e a gente não puder jogar contra alguma equipe ou outra, mas a gente puder enfrentar a Alemanha, o Brasil, o Uruguai, eu sempre vou preferir isso. E aprender, porque se aprende muito mais disso, né. Você joga contra os melhores e sabe o que você tem que melhorar. Eu prefiro chegar dessa maneira até a Copa do Mundo e não chegar com todas as vitórias sem ter enfrentado esses adversários, que se você enfrentar eles diretamente na Copa do Mundo, aí poderia ser muito difícil e acabaria tocando esse teto de cristal. Obrigado. Oi, Edson Miguel Ángel, do jornal Esto. Eu gostaria de perguntar: jogadores e alguns torcedores pensam que não há líderes nesse grupo. O que você poderia dizer para eles? Pouco, pouco e nada, porque eu não escutei isso. Eu acho que em algum momento eles estiveram aqui sentados. Eu acho que eles poderiam responder melhor essa pergunta do que eu. Eu não tenho muito para responder a sua pergunta. Obrigado.
Jaime, Edson, boa tarde. Jaime, primeiro você. Você já tem o elenco decidido, os 11, ou está com dúvidas? Ou você consultou com o travesseiro? E você acha que essa Copa América é o maior desafio da sua carreira? Você já jogou a Copa Ouro, mas é outra coisa. E Edson, todos os dias que vocês partilharam com os companheiros, vocês treinaram, comeram juntos, o que você pensa, para que está essa seleção mexicana de futebol, após tantos dias juntos? Bom, foi uma espera longa, há companheiros que passaram 5 semanas já na concentração, então é longo, né, mas a nossa energia é totalmente positiva. Nós estamos muito empolgados. Eu não poderia dizer até onde a gente poderia chegar, mas nós temos objetivos. Objetivos para o curto, médio e longo prazo. E o objetivo a curto prazo é passar para a seguinte fase e, por que não, ficar entre os primeiros quatro. E logo após, obviamente, o objetivo, porque nessa posição, aqui sentado, você não pode estar sem pensar que vai vencer, que vai ganhar a Copa América. Estaria perdendo tempo, assim, não, mas vamos passo a passo, mas internamente o grupo está muito bem, de alto astral, com muitos novos. Eu não sei se eu sou considerado jovem ou adulto, mas tudo bem, com muita energia, muita vontade, acreditando e também tentando dar ao México isso que tanto estamos precisando, essa alegria que muitas vezes as pessoas merecem por estarem sempre apoiando. Últimas duas perguntas. Boa tarde, Jimmy. Ah, desculpa. Ah, você estava para responder a outra? Ah, se você já tem o time definido, o elenco, os 11. Se o torneio mais importante para você é, claro, claro, a Copa América está aí bem perto da Copa do Mundo, né? Pela importância, porque a gente nem sempre é convidada, porque tem seleções que muitas vezes foram campeões do mundo e sem dúvida é um torneio bem importante, bem bonito e os 11 quase prontos, quase, o elenco pronto. Você já sabe? Eu não sei. Você já sabe? Jimmy, David Medrano, da TV Azteca. O Edson falou dos objetivos e foi bem claro no México que esse torneio era um dos grandes objetivos também para ver jogadores e para ter mais material para a Copa do Mundo. Você tem na cabeça jogar com dois elencos diferentes amanhã contra a Jamaica e logo após contra a Venezuela para estudar a maior quantidade possível de futebol, de jogadores? E o que você vai fazer para acrescentar a base de jogadores selecionados? Bom, nós vamos jogar esse torneio como os que estiverem melhor no dia a dia. O jogo contra o Uruguai, sim, foi assim. Nós queríamos tentar ver a maior quantidade de jogadores e a mesma coisa contra o Brasil, né? Alguns estavam chegando da Europa, estavam com menos dias de treinamento, mas agora tentaremos vencer. Nós não estamos aqui para participar. A ideia é vencer, ganhar, ir partida a partida, com objetivos claros. Então, a ideia é sempre ter sempre o melhor elenco possível para cada partida. Oi, Rol Morales, da Claro Sports. Primeiro para o Edson, você é um dos líderes dessa seleção. Jovem, mas com uma jornada importante no futebol europeu. Você falou com os seus companheiros sobre o que significa jogar na Copa América e o que poderia dar para o futuro? E para o Jaime, você acha que foi difícil encontrar o elenco, os 11, porque às vezes o treinador encontra bons problemas, né? Pela qualidade, porque os jogadores mostraram nos treinamentos. Boa tarde. Sem dúvida, eu acho que nesse pouco tempo que eu levo neste papel, eu acho que eu tentei muito fazer isso, me aproximar aos meus companheiros. Eu acho que isso aí é chave, porque assim você consegue entender como que eles pensam, como agem.
E o que eu tenho que fazer é isso, né, porque no final do dia é parte da função falar com eles. Muitas vezes, os que estiveram aqui no futebol sabem que muitas vezes não é a mesma relação de confiança como o treinador que como os companheiros. Então eu me aproximo a eles, claro, e eles e eu, porque eu estou na Europa, mas para mim e para todos os meus companheiros é uma grande vitrine, porque os olhos do mundo estão aqui. Nós sabemos que os clubes europeus gostam dos jogadores da América Latina, da América Central, então nós somos cientes disso, mas o sucesso grupal vai fazer com que a gente chame a atenção dos clubes da Europa. Qual era a pergunta? É, sempre, claro, porque você escolhe os jogadores segundo o seu rendimento, que você imagina na cabeça, que você poderia levar para o campo, e sempre, não é que eu chego e penso, esses são os 11, esses são os 5 reservas que vão entrar, não. Há algumas posições onde você tem mais dúvidas, e o Edson não vai falar, mas eu falei muito com ele disso. Edson, mesmo sem a braçadeira, você contagia. E isso aí não é fácil de encontrar, é alguém que sempre vai ser o exemplo, vai apoiar os companheiros, vai dar dicas, vai dar suporte e tentará fazer o que ele faz no seu clube ou na sua liga, para que os outros também fiquem contagiados e possam acompanhar. Para mim é impressionante ter um jogador assim que você fala: "Você tem que fazer isso", e ele vai e faz, né, o grau de concentração, de foco que ele tem é maravilhoso. É Premier League, por isso que ele está onde ele está. E eu acho que por isso ele ainda vai continuar crescendo, mas isso aí tem muito a ver com o jogador, né, porque eu tenho a certeza de que o Edson, tudo que ele cresceu não tem nada a ver com o menininho do América que eu enfrentei com os Gachos Blancos. Ele já era um grande jogador e eu falava como o La Volpe. Ele era o número 200 e algo, e eu pensava: "Que bom que joga esse cara", e agora ele ainda é muito melhor. Isso aí tem muito a ver com as coisas que ele faz todos os dias. Isso aí é bem importante para ele e para o entorno, para os companheiros também. Obrigada. Boa tarde, Edson, Jaime. Edson, continuando com a resposta do Jaime, do que você transmite, já falamos com alguns dos seus companheiros em San Diego e todos falam que você é um líder e um capitão dentro e fora do campo. Então, queria perguntar, tem algum exemplo concreto que você poderia compartilhar sobre o que você transmitiu para os seus companheiros, considerando a sua experiência na seleção e no clube? E Jaime, treinadores falam que o resultado é o mais importante nesse tipo de torneio, mas também seria importante que a equipe possa levar para o campo as ideias trabalhadas anteriormente. Então, o que que a gente vai ver amanhã da equipe pensando, ah, tá, isso aí era o que o Jaime estava procurando. Oi, boa tarde. Eu poderia compartilhar um exemplo específico, porque eu acho que isso aí é bom. Após o jogo contra o Uruguai, como falou o Jaime, era muito importante ver jogadores para ele, analisando os 11 com o Victor Guzmán, por exemplo, éramos muito jovens, né, e após a partida, a realidade é que estava todo mundo muito triste, né, o vestiário era um funeral, então eu decidi falar com cada um dos jogadores. E eu lembro muito da fala com o Atala, o goleiro, porque era a sua estreia e recebeu 4 gols, né, nada fácil. Então eu fui para ele e eu dei os parabéns, porque eu acho que é uma conquista única, né, estrear na seleção. E eu falei isso com ele, também com a defesa desse jogo e bom, eu acho que eu não sinto isso aí como uma responsabilidade, porque é parte da minha essência, eu sempre faço isso, não é uma questão nova, porque que a hora estou com o braço com uma abraçadeira e eu estou sentindo uma coisa que não é, sabe. Eu sempre tive essa essência de apoiar os meus companheiros, e eu acho que um bom exemplo, né,
que eu fiz um autogol, né, um gol em contra na Rússia, então eu acho que as críticas, às vezes, nós deixam mais fortes, mesmo que no momento a gente não entenda, em algum momento você entende. Temos que ver primeiro um time com clareza, com posse da bola, saber o que fazer com a bola e sem a bola, né. E se o rival, o adversário tiver a bola, acho que aí nós temos que tentar como recuperar e com uma boa defesa. Não é que eles só façam gols porque eles não conseguiram, né. A ideia é que nós deixemos poucas possibilidades para eles, pouca possibilidade da finalização, como foi contra o Uruguai, as perdas, o contragolpe, e que o time tenha clareza com a bola, isso aí é bem importante. E aí na hora de repassar as nossas partidas, eu acho que a Jamaica joga muito bem, tem bons jogadores, e a partir do físico e o genético, eles aí aproveitam algumas situações se você não conseguir neutralizar. Então, clareza, protagonismo e força na defesa, solidez defensiva. Encerramos a coletiva, muito obrigado.